A parábola do fariseu e publicano é uma parábola contada por Jesus durante seu ministério terreno, lá em Lucas 18. O significado da parábola do fariseu e publicano fala sobre qual deve ser a atitude correta na oração. Nesse vídeo, vamos conhecer o contexto, a explicação e o significado e as lições da parábola do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico da parábola do fariseu e publicano. Para algumas pessoas que confiavam em suas próprias justiças e menosprezavam as outras, Jesus contou ainda essa parábola. 2 homens subiram do templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos e adúltero, nem mesmo como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no seu peito, confessava a Deus: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem não é outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Lucas 18, 9 ao 14. O evangelista nos informa que Jesus contou a parábola do fariseu e o publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmas. Essas pessoas se consideravam justas, elas se consideravam assim, e por isso desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido, é muito provável que sua maioria era constituída por fariseu. Grande parte dos fariseus rejeitava o ensinamento de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nessa parábola. Mas também é verdade que havia algumas exceções, como Nicodemos e José de Arimateia. A parábola do fariseu e publicano sucede imediatamente na narrativa bíblica. A parábola do juiz iníquo faz paralelo a ela. Não é possível saber se de fato Jesus contou 2 parábolas em sequência, uma da outra. Pode ser que Jesus tenha pronunciado essas parábolas em ocasiões diferentes. E Lucas, como sendo um doutor, ele organizou de forma conjunta. Seja como for, ambas as narrativas e ambas as parábolas estão relacionadas e se completam. Enquanto a parábola do juiz iníquo enfatiza a importância da perseverança na oração, e a parábola do fariseu e publicano destaca a motivação e o comportamento correto na oração. A parábola do fariseu e publicano é constituída de 2 orações feitas por 2 homens, com 2 resultados diferentes. Os personagens dessa parábola são o fariseu e o publicano. O fariseu, os fariseus consistiam em um grupo religioso por judeus, que eram radicalmente conservadores. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições judaicas. Em diversas ocasiões, Jesus contou e repreendeu esse grupo religioso e hipócrita. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar, pela fama de piedoso que ostentavam. Eles gostavam de se exibir suas condições religiosas, fazendo orações em lugares públicos, registrado lá em Lucas 20 ao 47. O publicano, os publicanos, formavam um grupo profissional da época de Jesus, que era empregado por os romanos. Eles exerciam a função de cobrar os impostos, as taxas. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e eram considerados
corrupto. Diferentemente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas. Quando desejavam orar, eles procuravam uma área externa do templo, a qual tinham acesso por serem judeu. Foi exatamente isso que fez o publicano da parábola do nosso Senhor Jesus. A oração do fariseu. O fariseu e o publicano estavam no templo, no mesmo período e com o mesmo objetivo, que era orar. O fariseu, muito provavelmente, procurou um lugar de destaque, talvez o mais próximo possível do santuário real do templo. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente, ele orava a Deus, mas Jesus, ele é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo, lá em Lucas 18, verso 11. Em outra palavra, o fariseu estava falando de si, contigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Suas orações eram um momento de algum que eles confessavam os seus pecados e mostravam arrependimento. Ao contrário disso, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. O fariseu focava em se comparar, com a outras pessoas, mas ele não fazia, no mesmo, ou seja, sentido e positivo comum. Por exemplo, ele se comparava ao homem íntegro, como um homem Jó, a pessoa de Jó, como o profeta Elias, como o profeta Jeremias, como o profeta Daniel e tantos outros profetas. Na verdade, ele se comparava aos demais, no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, um injusto, um adúltero. Quando viu o publicano orando, também ainda incluiu em sua lista, desprezando. Esse era um homem religioso da época. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a se exibir seus grandes feitos, como cumpridor da lei, na verdade, como um bom fariseu. Ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Ele dizia: jejuo 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas um jejum por ano. Apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião, Levítico 16, 29 está relatado. Os fariseus, por vez, instituíram uma segunda-feira e a quinta-feira como dias de jejum. Muito provavelmente era disso que ele estava falando. O fariseu da parábola também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo que possuía. A forma com que a frase está construída no grego indica que ele pagava o dízimo, até mesmo daquilo que não era exigido, meus irmãos. Como, por exemplo, o dízimo dos produtos que ele comprava de um produtor, o qual já havia sido pago pelo seu próprio produto. Ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Então vamos para a oração do publicano. A oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se postou à distância, ao contrário do fariseu. Ele não queria ser visto, apesar de desejar. Mas o que ele desejava era o perdão de Deus, o peso e a vergonha por seus pecados. Fizeram com que ele mesmo, nem mesmo se atravessasse de olhar para o céu. A palavra de Deus havia
sido esmiuçado em seu ego. Eu convencido ele de seus pecados. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontrava. Ele bateu no peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, ser misericordioso para comigo. O pecador, as palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi, como disse: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Salmo 51, 1 em diante. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre ele. Ele queria simplesmente ser perdoado, meus irmãos. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava, a paz, o repouso sobre ele. O Senhor concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo o princípio também presente está em várias passagens bíblicas. Porque qualquer que si mesmo se exaltar, e qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18. Isso significa que o homem se considera justificado, voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador, voltou para casa justificado. O significado da parábola do fariseu e do publicano é bastante claro. Essa parábola ensina que devemos orar com uma atitude correta. A mensagem da parábola, completamente o que foi transmitido nos versículos anteriores do capítulo, na parábola do juiz Iníquio, que ensina sobre a independência, ou seja, de ser um perseverante, né? E ter uma constância ali em oração. Assim, o significado central da mensagem, formada por ambas parábolas, e o de que devemos orar constantemente, é como humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação. Vamos para a lição, então, da parábola do fariseu e do publicano. Podemos refletir sobre algumas lições práticas. É importante que a parábola do fariseu e o publicano venha nos ensinar. Vejamos. Em primeiro lugar, a parábola do fariseu e publicano ensina que Deus perdoa erros e não justifica, né? Não vem a ser uma coisa justificativa, né? Em si mesmo. O fariseu considerava que não tinha do que se arrepender, não é? Logo, ele também não tinha de que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser um sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode ser até vir significar, ou seja, uma ausência genuína de uma regeneração, queridos. Em segundo lugar, a parábola do fariseu e publicano ensina que não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus e ele fez isso e se comparando às outras pessoas, mostrando o quanto ele era superior a elas. Ele se julgava diferente acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou a si mesmo como o pecador. O apóstolo Paulo também fez a mesma, vamos dizer, quando ele escreveu: Cristo, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, todos quais eu sou o principal pecador. Lá em 1 Timóteo, do 1 ao 15. Em terceiro lugar,
A parábola do fariseu e publicano ensina que a glória pertence somente a quem? A Deus, meus irmãos. A oração do publicano expressa, ou seja, a verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação do início ao fim pertence a Deus. E está atribuída a sua misericórdia e a sua graça. O homem é incapaz de se justificar a si mesmo. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão aos olhos humanos. Tal oração poderia realmente representar as palavras de alguém justo por sua religiosidade? Porém, aos olhos de Deus, tal oração era uma afronta, meus irmãos, uma ofensa, pois, na verdade, ele atacava a glória de Deus e tentava promover completamente, ou seja, o homem, a perfeita obra da redenção. Em quarto lugar, a parábola do fariseu e publicano ensina que elogio humano pode ser perverso e pode ser enganoso. Quando o fariseu começou a se autogratular, ele disse que não era um ladrão, não era um desonesto, não era um adúltero. William, ele, em seu comentário do Evangelho de Lucas, ele fez uma observação muito apropriada sobre isso. Percebe que tudo o que o fariseu dizia não ser, na verdade, ele era. O fariseu era o ladrão, que naquele exato momento roubava a glória de Deus, nas palavras de sua oração. Ele era um homem desonesto, que dava ou defraudava, vamos dizer, essa é a palavra, a si mesmo. Por último, ele era o adúltero, culpado, o pior de todos os adúlteros, né? Ele estava sendo um apostato verdadeiro da fé em Deus. A palavra do fariseu e do publicano nos convida a fazer um importante autoexame. Devemos olhar para nossas vidas, meus irmãos, avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Afinal, o fariseu e o publicano continuam espalhados por todos os lugares. Que possamos apontar nossos olhos somente para Cristo, que possamos reconhecer que apenas em seu mérito somos justificados diante de Deus. E que em Cristo encontraremos descanso para nossa alma.